Boa noite, povo de Deus. Meus amados, estamos no meio de uma série de mensagens que é A Cruz Vem Antes da Glória. E dentro dessa série nós temos o tema de hoje que é Tetelestai. Se eu gaguejar, e é comum, fica tranquilo, é normal, principalmente num tema como esse, porque apesar de ser algo meio simples, parece simples, é algo tão profundo. Por quê? Porque nós vamos falar da cruz. Nós precisamos falar da cruz. E eu quero compartilhar contigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Põe no versículo 17, por gentileza. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O contexto dessa passagem, meus queridos, ele se dá por conta da igreja de Corinto estar meio perdida. Eles estavam numa certa divisão. Alguns falavam que eram de Paulo, outros de Apolo. Outros também até declaravam que era de Cristo. A questão é que eles estavam mais admirando o pregador do que a palavra. Eles estavam idolatrando muito mais o mensageiro do que a mensagem. Eles estavam colocando admiração na criatura muito mais do que no Criador. E eu não digo que você não pode admirar alguém, eu admiro muitas pessoas. Porém, a minha admiração é com base naquilo que Deus pode proporcionar e fazer na vida de alguém. Então, só que a igreja de Corinto, por sofrer uma influência muito grande da cultura grega, e sabemos que na Grécia tem muitos filósofos, pessoas que buscam muito conhecimento, eles são amigos do conhecimento, né? Filosofia é duas palavras, né? Filos é amigo e Sofia é conhecimento, amigos do conhecimento. Eles é o berço do conhecimento da filosofia, a cultura grega. Então a igreja ela acabou se perdendo, se distraindo, se perdendo nisso, em admirar aquelas palavras eloquentes, carregadas de palavras difíceis. Eles estavam em busca de mensagens que poderiam agregar conhecimento, talvez muito mais informação do que conhecimento. Por isso que Paulo, quando chega a eles, fala: cara, eu não vou pregar a vocês com palavras de sabedoria humana, porque não é com palavra de sabedoria humana que nós conseguimos compreender a cruz. Porque se nós usarmos de palavra de sabedoria humana, nós vamos esvaziar, nós vamos anular a cruz. Mas é o poder de Deus que testifica o real valor e sentido da cruz. E é essa forma que eu vim pregar. Paulo falou isso, e Paulo precisava enfatizar isso. Por quê? Porque eles tinham perdido um pouco o rumo. Eles tinham perdido um pouco o foco. A ponto de Paulo falar: ainda bem que eu não batizei vocês. Porque senão vocês poderiam dizer que foram batizados em nome de Paulo. Na verdade, Paulo batizou ali naquela cidade umas 4 pessoas. No máximo 5, não mais do que isso. Mas ele até achou bom não ter batizado, porque senão era capaz deles terem imaginado que seriam batizados em nome de Paulo. Então Paulo, ele deu um passo atrás para trazer isso. E cara, se você olhar a igreja contemporânea, talvez você veja algumas coisas parecidas. Os cristãos de agora, talvez, que se converteram de 5, 6 anos para cá, talvez não pegaram, mas eu vim de uma época onde existiam os ídolos gospels. Os caras que tocavam na TV eram midiáticos. E quando você convidava para tocar, eles cobravam cachês caríssimos. E se eles cobravam, porque tinha gente que pagava. Então você via, de repente, essas apresentações e o povo eufórico ouvindo eles, e como se estivesse ouvindo o ídolo pop. E cadê Jesus dessa ministração? Onde é que estava Jesus dessa apresentação? Tinha se tornado um show e tinha se tirado a mensagem da cruz do meio dos palcos. A igreja contemporânea, principalmente a igreja brasileira, ela precisa voltar a trazer a mensagem da cruz para os púlpitos, mas não somente para os púlpitos, mas também para as casas. Porque muitas vezes nós nos lembramos da cruz, sabe quando? Páscoa. Só que não foi somente para a Páscoa que Jesus falou para nós nos lembrarmos. É uma mensagem que nós precisamos carregar. E precisamos entender que não é somente uma vez por ano, mas precisamos olhar sempre, porque é por causa do poder da cruz que eu e você estamos aqui.
É por causa do poder da cruz que a minha e a sua vida foi transformada. É por causa do poder da cruz que existe esperança para essa cidade. É por causa do poder da cruz que Deus deseja fazer algo, porque a partir da cruz deu-se um ponto de partida para uma novidade de Deus. Algumas coisas aconteciam antes e depois da cruz essas coisas foram totalmente mudadas. Eu e você éramos distantes. Nós éramos inimigos de Deus, mas por causa da cruz, hoje somos chamados de amigos de Deus. Estamos próximos, fomos reconciliados. Então, a mensagem da cruz, sim, ela precisa ecoar, sempre. E eu não digo apenas nos púlpitos, mas nas nossas casas. Os nossos filhos precisam saber, sim, o que é a cruz de Cristo. Se temos um investimento, e esse é um alerta, nós precisamos, sim, investir pesado dos nossos filhos no ensinamento, no conhecimento de Deus. Nós precisamos sim ensinar a palavra de Deus como ela é pura e genuína, inerrante palavra de Deus. Nós precisamos ensinar o poder da cruz, porque se nós ensinarmos uma religião para os nossos filhos, o mundo já está cheio de religiosos e fariseus. Nós precisamos ensinar o poder do Evangelho, que iniciou-se com o poder da cruz, que é a remissão de pecados, queridos, porque senão nós teremos muitas crianças julgando as outras crianças lá fora. Nós não precisamos de mais julgadores, nós precisamos de pessoas que sejam como João Batista, que digam: ei, se arrependa porque é chegado o reino de Deus. Ei, atente para a cruz porque nela há poder de salvação. As crianças podem sim se levantar para isso, e elas já se levantaram. Se você se reunir com alguns pais e perguntar o testemunho dos filhos, aquilo que tem acontecido nas escolas, você vai ver coisas tremendas. Mas eu digo, não é nem o começo. Nós precisamos ser mais enfáticos em ministrar o poder da cruz para os nossos filhos. O poder da cruz, ele precisa ser ministrado, ensinado dia após dia, porque não há evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, porque a cruz vem antes da glória. Não existe, é impossível você remover a cruz do evangelho. Se você remove a cruz do evangelho, ele se torna mais uma filosofia barata, mais uma ideologia que logo passa. É impossível remover a cruz do evangelho. É impossível remover o sofrimento do aperfeiçoamento. É impossível remover o que Jesus fez na cruz, porque se ele não fizesse na cruz o que ele fez, eu e você não estaríamos aqui. Na cruz se revelam algumas coisas, entre elas justiça e misericórdia de Deus. Deus é justo e Ele não pode compactuar com o pecado, por isso Ele entrega o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E também se revela a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É amor nas nossas misérias. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Enquanto graça é aquilo que Ele nos dá sem que nós mereçamos, a misericórdia, Ele nos deixa de dar aquilo que nós merecíamos. E o que nós merecíamos por sermos pecadores? É o salário, é a paga do salário, é a morte, é o inferno. Mas Ele, pela sua misericórdia, não nos deu o que nós merecíamos, mas Ele nos deu o que não merecíamos. Isso é a misericórdia de Deus. Também na cruz se revela a sua santidade e o seu amor. Cara, que amor é esse? Eu não sei você, mas quando vem a mensagem da cruz, eu fico imaginando o que seria da minha vida. Porque na verdade eu traço um paralelo. O que era o Alex antes de conhecer Jesus? O que era o Alex antes de ser atingido pelo poder da cruz? O que era você? Quem era você antes de conhecer Jesus? Quais eram as suas expectativas? Qual era o seu destino? Qual era o seu caminho antes do poder da cruz? Mas hoje que eu conheço o poder da cruz, eu tenho uma família, eu sou filho, mas também sou pai. Mas além de tudo isso, eu sou filho de Deus. Eu fui salvo pela graça, porque Jesus não negou a sua cruz, porque Ele não negociou o ir à cruz, porque Ele, de bom grado e com muito amor no coração, Ele se entregou por mim e por você. Essa é uma das virtudes, essa é uma das coisas que se revelam na cruz. Outra coisa que se revela na cruz: a vida e o perdão. Jesus, Ele empenha a sua vida. Você sabe o que é empenhorar? É quando você põe algo de garantia por outro algo. Jesus empenhou a sua vida. Ele colocou a vida dele por garantia da nossa vida. A cruz, apesar de apontar para a morte, de representar morte, na verdade, a cruz de Cristo, ela não foi uma cruz como as outras torturas, como foram a de outros homens. Outros homens crucificados, eles foram até a cruz, morreram e nada mudou. Jesus foi até a cruz, morreu e nasceu a vida. Então, na cruz,
revela-se a vida de Jesus, mas também o perdão. O perdão. O perdão. Que poder é esse de perdoar pecados? Na verdade, nunca tinha se ouvido alguém, por isso que causava um escândalo entre os fariseus, entre os religiosos da época, quando Jesus perdoava pecado. E cara, o perdão é algo louco demais, por isso que a Bíblia diz que a cruz é loucura para aqueles que tentam entender com a sabedoria humana. Porque quem é você que consegue a vida eterna mediante o perdão? Porque se não fosse pelo perdão, nós não conseguiríamos. Esse é o poder do perdão de Jesus. Nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós ofendemos a santidade de Deus, nós caminhamos nossa vida, no meu caso, a minha juventude inteira longe de Cristo. E quando eu chego perto dele, eu encontro perdão. Na cruz se revela o perdão. Se você veio até essa noite imaginando, Alex, eu fiz coisas terríveis, eu fiz coisas que nem meus pais sabem, fiz coisas que talvez até Deus duvida. Não, querido, fique tranquilo, Deus não se escandaliza com o seu pecado. Nós nos escandalizamos, a religião se escandaliza, as pessoas se escandalizam. Jesus não se escandaliza com o seu pecado, sabe por quê? Porque Ele morreu pelo seu pecado. Ele perdoou o seu pecado na cruz, basta agora você caminhar de uma forma digna com aquilo que Ele fez na cruz. Muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus achando que Ele vai se escandalizar. Eu não vou confessar isso. Se eu chegar perto de Jesus, Ele vai se escandalizar com o meu pecado. A cruz, na cruz, querido, todos os seus pecados já estavam lá. Os que você cometeu antes de conhecer e o que você cometeria ainda depois. Ele morreu por todos eles. Nada do que você fez pode trazer algum escândalo para Jesus. Muitos chamam de o escândalo da cruz. Por que o escândalo da cruz? Porque muitas vezes nós vemos alguns criminosos, algumas pessoas que cometeram coisas horrendas, se arrependeram dos seus pecados, conheceram Jesus, foram perdoados por causa do poder da cruz, e as pessoas falam, como pode isso? Fez tantas atrocidades, agora vai se esconder na igreja. Não é se esconder na igreja, é se esconder na cruz de Cristo. Porque somente pela cruz de Cristo é que nós podemos ser transformados. É somente através da cruz de Cristo que nós temos nova vida. Só que na cruz de Cristo também se revela algo, e talvez algo como jamais se revelou em toda a trajetória de Jesus nos seus 3 anos e meio. Na cruz se revela o poder de Deus. Na cruz se revelou o poder de Deus. Alex, mas não se revelou o poder de Deus quando Jesus ressuscitou aquela menina, ou quando Jesus ressuscitou seu próprio amigo Lázaro, ou de repente quando Ele deu vista ao cego Bartimeu, ou quando de repente Ele expulsou aquele espírito mudo e aquele rapaz voltou a falar. Não foi aí que se manifestou o poder de Deus? Sim, ali também, mas na cruz é onde, na minha concepção, se revela de uma forma mais poderosa, mais estrondosa, mais intensa o poder de Deus. Sabe por quê? Eu não sei quantos viram aqui já algum morto ressuscitar. É o meu sonho. Você confessa, quando eu vou em algum velório, sim, eu falo, Jesus, eu não sei se o senhor precisa mandar, eu tenho que ser cara de pau, mas, né, será? Mas a gente já teve oportunidade de ver um cego enxergar, cara, que também, meu Deus, que ambiente doido demais. Mas como a gente queria ver esses milagres, né? Quantos aqui gostariam de ver um milagre? Olhe para o seu lado, cara. Você está vendo um milagre. É o milagre da cruz. Uma alma estava indo para o inferno, cara. Essa pessoa estava se perdendo, estava morrendo. Mas Jesus na cruz morreu para que ela tivesse vida. O maior dos milagres é quando Jesus resgata alguém do caminho do inferno e traz novamente, se faz assentar como príncipes e chama de filhos. Quando você consegue ver numa pessoa um milagre de Deus, você consegue ver ressurreição de mortos. Porque a Bíblia diz que aqueles que foram crucificados com Cristo serão também glorificados com Ele. Então, queridos, nós estamos num caminho onde o nosso corpo mortal ele precisa morrer para o pecado. A nossa vida precisa morrer para o pecado para que nós possamos ressurgir com Cristo. Então você viu sim um morto ressurgir. Você viu sim pessoas que estavam mortas nos seus pecados, mortas nos seus delitos, mortas nos seus problemas, mortas nas circunstâncias que envolviam a sua vida, só que quando elas encontraram Jesus, tudo passou a ter vida. Tudo passou a ter vida. É como se de uma forma profética se cumprisse aquilo que diz
no livro de Ezequiel, sobre o rio de Deus, que ele chega no Mar Morto. O Mar Morto sou eu e você, querido. Nada, não tem vida, não produz vida. Mas quando o rio de Deus vem, as coisas começam a brotar, a vida começa a aparecer, porque quando Jesus começa a chegar na nossa vida, aquilo que é morto começa a ser vivificado pelo próprio Jesus. Esse é o poder da cruz de Cristo. No dia da crucificação também aconteceu o maior espetáculo de todos os tempos. O maior espetáculo de todos os tempos não foram os shows que encheram os estádios, não foram as bandas que vieram em eventos megalomaníacos. O maior espetáculo de todos os tempos foi o dia da crucificação. Lucas 22, 47, por gentileza. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Versículo 52. Então temos aqui uma multidão. Agora versículo 52. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Temos autoridades aqui religiosas. Versículo 66. Ao amanhecer se reuniu no sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Muitas autoridades religiosas, uma multidão de pessoas, autoridades políticas. Entre eles José de Arimateia, aquele que cedeu o seu túmulo para Jesus, que era também um senador. Também tinham nesse momento alguns demônios, creio eu que uma legião, mas também tinham miríades de anjos, e o próprio Deus estava ali, porque era o seu filho que estava sendo morto na cruz. Porém, Deus, a certo momento, ele precisa se virar. Ele precisa virar o seu rosto. Por quê? Porque o meu e o seu pecado estavam sendo convergidos em Jesus, e Deus não compactua com o pecado porque Ele é justo e porque Ele é santo. Então Ele se vira e Jesus grita num clamor desesperador, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus lá no Getsemane, suor de sangue, e diz: Senhor, Tu podes todas as coisas, se puder, passa de mim esse cálice. Ele não estava falando do peso da cruz, ele não estava falando do peso dos nossos pecados, ele não estava falando das chicotadas, nem dos açoites, ele estava falando do desespero que é ter o seu Pai virando o rosto para ti no momento mais doloroso da sua vida. E sabe por que isso, querido? Por mim e por você. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder do evento, maior evento de todos os tempos, do maior espetáculo de todos os tempos, mas também nós estávamos lá. Como assim, Alex? Nós nem tínhamos nascido, como estávamos lá? Só que estavam representando a gente. Sabe quem estava representando? Os nossos pecados. Estavam todos eles convergindo a Jesus, porque a cruz não foi apenas pelos pecados que já aconteceram, mas aqueles que viriam a acontecer. Por isso que o sacrifício de Jesus é chamado perfeito, porque Ele morreu por todos. Quando a gente sabe que os nossos pecados, nós estávamos sendo representados naquele dia, 2000 anos atrás, quando os nossos pecados de todas as nossas vidas, de toda a nossa vida, estavam sendo convergidos a Jesus, e Ele se fazendo maldito no nosso lugar, Ele pegando toda aquela maldição do pecado em nosso lugar, Ele recebendo em si o afastamento de Deus no nosso lugar, porque Deus, Ele não compactua com isso. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jesus, quando assumiu o pecado de todos, Ele também foi destituído da glória de Deus. Ele foi afastado de Deus. Por isso que quando nós olhamos para a cruz, querido, não pode haver menos do que gratidão. Porque a cruz não é um evento temporário, acabou, voltaram para casa e a vida que segue. Coisas que muitas vezes a gente ouve num velório, querida, essas coisas acontecem, mas vida que segue. Que Deus conforte o seu coração, mas as coisas vão continuar, porque a vida segue. Só que a morte de Jesus não foi assim. A minha vida não seguiu da mesma forma, a humanidade não seguiu da mesma forma, a civilização não seguiu da mesma forma, porque a crucificação é o principal palco do cristianismo. Sem cruz não existe cristianismo sério, não existe cristianismo genuíno. A cruz é o palco central do cristianismo. Por isso nós precisamos olhar para a cruz e entender que sem ela nós não teríamos sido resgatados, nós não estaríamos aqui. É a cruz, querido, é a cruz, é a cruz. Ele sofreu em nosso lugar, Ele recebeu um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Existia alguém que teria que depositar esse salário, existia alguém que iria receber esse salário. Nós pecamos. Quem é digno do salário? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário.
Se nós teríamos que receber um salário, se alguém que pecou teria que receber esse salário e nós pecamos, quem teria que receber esse salário? Nós. Porém, Jesus, Ele tomou o nosso lugar. E muitos pensam que a cruz nos livra do diabo. Cara, o diabo é fichinha perto da gente sem Jesus. Para ter uma vida desgraçada e miserável, nós não precisamos do diabo. Nós só precisamos ficar afastados de Jesus. A cruz não veio para nos livrar do diabo, a cruz veio para nos livrar da ira de um Deus todo-poderoso e soberano. Lembra quando os fariseus vieram se batizar com cara de arbusto, porque João pregava sobre o batismo de arrependimento? João olha para eles com um olhar de profeta: ei, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ou seja, da ira de Deus? Porque na ira de Deus, porque sobre o pecado opera a ira de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte, o pagador desse salário seria o próprio Deus. Por quê? Porque o pecado afasta a humanidade de Deus. Só que Jesus fala: ei, querido, me dê aqui o seu pecado, e me dê aqui também o salário. E na cruz Ele morreu. Na cruz Ele nos livrou da ira de Deus. A Bíblia diz que Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Para quê, Alex? Por amor a você e a mim. Para que eu e você pudéssemos ter vida, Ele morreu. Para que eu e você pudéssemos subir, Ele desceu. Para que eu e você pudéssemos ser filhos, Ele se absteve de tudo aquilo que Ele era. Ele veio como o unigênito, o único filho do Pai. E quando Ele ressuscitou como primogênito. Por quê? Porque a cruz marcou a história da civilização. Na cruz nós ouvimos um grito de liberdade. E qual que é esse grito de liberdade? Tetelestai. Me fez lembrar da célula. Só quem ouviu o áudio sabe. Tetelestai. Cara, essa palavra já era usada muitas vezes. Já era usada antes mesmo de Cristo ter gritado naquela cruz. Tetelestai. Lá no capítulo de João. Lá no livro de João, quando Jesus diz está consumado, Ele quer dizer tetelestai. Só que Jesus não foi o primeiro que disse isso. Era uma frase usada para algumas ocasiões, pelo menos 3 principais ocasiões, e uma delas é quando um filho recebe uma tarefa de um pai, e quando ele acaba essa tarefa, ele vai, faz essa tarefa, cumpre essa tarefa, dele volta para o pai e fala: tetelestai, pai, aquilo que se me deu para fazer, eu concluí. E sabe onde Jesus fez isso? Em capítulo 17, versículo 4 do livro de João, diz, do Evangelho de João: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus concluiu a tarefa que recebeu de um pai. A segunda característica, o segundo significado de tetelestai é quando existe uma quitação de dívida. Quando uma pessoa, ela contraiu uma dívida muito grande que era quase impossível de pagar, acabando que atrasando, tendo juros, e ela se empenha em pagar e se esforça em pagar, e quando ela vai lá e paga a última parcela, o último juros, quitando a dívida, o banqueiro ou o credor, ele emitia um recibo. Ele não imprimia porque não tinha impressora, mas ele fazia um recibo de papiro, e alguns arqueólogos acharam alguns recibos de papiro com um carimbo escrito tetelestai, que era a quitação de algumas dívidas. Então, era carimbado ali tetelestai, ou seja, está paga a dívida, está quitada a dívida. É isso que significava. Toda pessoa que quitava uma dívida, né, mesmo com juros, com correção monetária, e que demorasse o tempo que for, mas assim que ela pagasse, o credor tinha que entregar para ela. Porque era como se fosse uma alforria. Você pagar uma conta é quase que uma alforria. Você se liberta de alguém que está te cobrando. Então, ele era obrigado a entregar para aquela pessoa uma carta, um recibo, um papiro, com um carimbo escrito tetelestai, a dívida está paga. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ler do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Jesus pagou a nossa conta. Existia uma conta contra nós, existia uma dívida contra nós. Jesus, ao gritar tetelestai, ele fala: ei, esse povo não deve
deve mais nada, está quitado a dívida do pecado, está quitada a dívida de morte, eles não devem mais nada, está pago, está consumado, aleluia, Jesus quitou a nossa dívida, e a Bíblia ainda diz que Ele despojou os poderes e as autoridades. Sabe o que é despojar, queridos? Quando um exército lutava contra o outro, e prevalecia e vencia, ele então, depois de vencer aquela batalha, os soldados e mais algumas pessoas iam lá e pegavam os despojos, que eram as armas e os pertences do exército vencido. A Bíblia diz que Jesus não somente disse está consumado, não somente quitou a nossa dívida com o pecado, não somente cancelou, rasgou a dívida, fixou ela na cruz, Ele ainda expôs Satanás ridiculamente, publicamente, e ainda Ele despojou Satanás, tudo aquilo que Satanás usava para oprimir, tudo aquilo que Satanás usava para condenar, tudo aquilo que Satanás usava para culpar, Ele tirou das mãos de Satanás. Ei, Satanás não tem poder sobre alguém que sabe o poder da cruz. Satanás não consegue enganar alguém que conhece o poder da cruz. Satanás não pode dissuadir, não pode fazer nem desistir alguém que conhece o poder da cruz. Por isso, querido, quando Satanás vier lutar contra você, você fala, cara, você não tem a chave da sua casa, você não tem arma contra mim, porque mais poderoso é o meu Jesus, que morreu na cruz, fazendo com que você seja um derrotado, e nós mais do que vencedores. É isso que aconteceu. Nós não somos mais do que vencedores por causa do nosso intelecto, por causa da nossa sabedoria, é por causa de Jesus, é através de Jesus que nós somos mais do que vencedores, queridos. Não existe nada que pode nos tornar mais do que vencedores, a não ser Jesus. É nele a nossa vitória, é através dele a nossa vitória, é por ele que nós temos acesso à vitória, e essa vitória ela foi determinada, ela foi estabelecida na cruz. Nós não vamos vencer, nós já vencemos, porque Satanás já foi derrotado. Não se deixe enganar por alguém que já é condenado, querido. Se ele quiser trazer condenação a você, fala, ei, cara, foi para a liberdade que Jesus me libertou. Ele me libertou da condenação, você, porém, já está condenado, mas eu vou morar com ele. Nós precisamos entender que o poder da cruz, ele nos separou totalmente de qualquer vínculo com Satanás e seus demônios. E nós precisamos permanecer nisso, caminhar sobre isso. Então, a segunda característica é quitação de dívida. E a terceira característica, posse de propriedade. Quando alguém comprava um terreno parcelado, e geralmente a gente compra, né, terreno parcelado mesmo, a pessoa ia pagando, e no pagamento final, no último pagamento, ele recebia uma escritura registrada. E nessa escritura estava escrito Tetelestai, que significava: agora você é dono de direito e de fato. Mas quem é dono? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês são propriedade de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, essa você sabe de cor: vós sois geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Quando Jesus disse Tetelestai, ele estava gritando publicamente para o céu, a terra, o inferno ouvir: agora eles são meus, eu os comprei com meu sangue, eu paguei a dívida deles, eu cumpri a tarefa do meu Pai, agora eles são meus, nós pertencemos a eles. Antes éramos escravos de Satanás pelos nossos pecados, hoje nós somos filhos de Deus. Nós não fomos somente transportados de Senhor, nós não deixamos de ser escravos do diabo para ser escravos de Deus, não. Nós deixamos de ser escravos do diabo porque servíamos o império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amado, a saber, Jesus Cristo, que nos fez filhos. Porém, nós como os filhos, por amor, nos fazemos de servos, escravos de orelha furada, que olham para Jesus e dizem: Senhor Jesus, por mais que o Senhor me deu a liberdade, eu faço-me escravo do Senhor por amor, porque ninguém amou como o Senhor, ninguém ama como Ele ama. Ele é o único que pode amar da forma que Ele amou. Se coloque de pé, por gentileza. Essa pregação ela tem dois objetivos, querido.
A primeira é enfatizar a mensagem da cruz. A igreja brasileira precisa resgatar essa mensagem precisa ecoar novamente. Esse último versículo diz: portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. O que nós temos feito no nosso corpo, através do nosso corpo, tem glorificado a Deus, porque nós pertencemos a nós, nós não pertencemos a nós mais, nós pertencemos a Ele, Ele nos comprou. Muitas vezes nós falamos: Senhor, eu sou seu, Senhor. Só que as vontades que estão na primeira linha da lista de prioridades são as nossas. Nós precisamos novamente dizer aquilo que Jesus já convidou a gente a fazer: ei, aquele que quiser vir após mim. É somente para aquele que quiser, não é obrigatório. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que o primeiro item da lista de prioridades não seja seu, seja do alto, seja do Senhor, porque vocês foram comprados por um bom e alto preço, e preço de sangue. Então aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Só que quando Jesus fez esse convite, Ele não estava indo para uma festa, Ele não estava indo celebrar, Ele estava indo para o Gólgota. O convite de Jesus é nos levar para o Gólgota, porque quem tem cruz é porque provavelmente está indo para a morte. Só que o que é cruz? O que é cruz? Muitas vezes as pessoas falam: Alex, eu tenho um esposo, ele é viciado no álcool, é minha cruz, eu tenho que carregar, eu oro por ele todos os dias. Continue orando por ele todos os dias, irmã, mas ele não é a sua cruz, porque as pessoas no mundo têm maridos alcoólatras, e eles não conhecem Jesus, então não é cruz. A cruz não é o que nós temos em similaridade com o mundo. Alex, eu tenho um filho que é drogado, ele é viciado no crack, essa é a minha cruz, eu tenho orado por ele todos os dias. Continue orando por ele todos os dias, mas muitas mulheres que não conhecem Jesus têm filhos das drogas, então não é a cruz. E o que é cruz? Cruz é tudo aquilo que você sofre por amor a Cristo. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos maldizerem e disserem todo mal por causa de mim. Regozijai, porque é grande o seu galardão no céu. É o que Jesus disse. A questão é porque se nós não estamos sofrendo nada por amor a Jesus, talvez a gente só esteja vivendo dentro da igreja, ou talvez a gente não esteja mais levando a nossa cruz. E é essa a grande questão. O que nós estamos dispostos a fazer para glorificar a Jesus com o nosso corpo, com a nossa vida? O que nós estamos dispostos a fazer para sofrer por amor a Jesus? Será que o nosso nível de fé e de evangelho seria suficiente para viver numa nação perseguida? Será que o nível de entrega que nós temos e damos a Deus é suficiente para nós estarmos numa igreja subterrânea com irmãos cercados com armas, nós ouvindo explosões para o lado de fora e nós continuarmos cantando porque o viver é Cristo e morrer é lucro? Ou nós estamos preocupados demais conosco mesmo? Nós precisamos parar para pensar: será que nós não deixamos a nossa cruz em algum ponto da nossa trajetória? Será que algum dia nós não deixamos a nossa cruz e deixamos de fazer a vontade de Deus, ainda que isso nos traga consequências, e passamos a fazer a nossa vontade? Afinal, é muito bom fazer um lobby com o mundo, é muito bom ser politicamente correto, eu não preciso falar nada para ninguém. O nosso posicionamento não precisa agradar pessoas, o nosso posicionamento precisa agradar a Deus, ainda que desagrade pessoas, ainda que isso nos custe. E é isso que Deus está procurando: uma nação, uma geração que se levante dizendo: ei, eu vou sim carregar a minha cruz, ainda que seja escândalo para o mundo, porque a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Jesus não chamou a gente para ser um pouco normal, não. Na verdade Ele falou que Ele veio buscar as coisas loucas para confundir as sábias, porque a loucura da cruz, a loucura do evangelho confunde todo homem, ainda que sábio ou mais sábio ele possa ser. E é essa a pergunta que eu te faço: o quanto você está sofrendo por amor a Jesus? Ou é melhor a gente não falar de Jesus nas nossas escolas, jovens, adolescentes, crianças que estão aqui? É muito legal ser o popular, é muito legal ser o queridinho, só que talvez por causa do evangelho a gente não vai conseguir fazer isso aí, cara. Talvez a gente não seja o mais queridinho. Por quê? Porque a nossa mensagem, ela vai trazer um ponto de inflexão, ela vai trazer algo que vai romper com a ideia de uma cultura.
Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa é a mensagem da cruz, ela não se anula. Se nós pregarmos conforme a sabedoria humana, nós vamos esvaziar, nós vamos anular e vamos aniquilar o poder da cruz. Mas se nós manifestarmos o Evangelho com a sabedoria do alto, o poder da cruz, ele permanece inabalável. Na verdade, indiferente da forma que ele é ministrado, ele será inabalável. Mas o que carrega o poder da cruz é a sua vida. A sua vida tem manifestado o poder da cruz. Eu queria orar contigo, querido. Eu queria que baixasse a luz, colocasse uma música que eu enviei para o pessoal. Mas eu queria pedir também para o pessoal do Worship Team já se colocar aqui posicionado, enquanto toca essa música. O pessoal da mídia vai tocar uma música e gostaria de que você refletisse. Cara, será que ainda estou carregando a minha cruz? Será que ainda estou negando a mim mesmo? Ou será que eu prefiro não ser perseguido, não ser zombado? Eu prefiro que não escarneçam de mim, eu prefiro que não fale nada da minha fé. Por isso eu não vou falar também nada da minha fé, não. O poder da cruz se manifesta naqueles que a ouvem, e as pessoas precisam ouvir. E se você quer, assim como eu, entender cada vez mais e se render a esse poder, a essa mensagem da cruz, eu gostaria de te convidar a orar comigo aqui na frente. Lembre-se de onde você deixou a sua cruz. Negue-se novamente a si mesmo. Toma a sua cruz dia após dia e siga. E siga. E siga. A cruz não é um estágio, é um evento eterno, querido. É algo que tem um peso eterno. Nós precisamos entender que fomos chamados para algo eterno. Aleluia, me salvaste. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará as iniquidades dele. Você é o fruto da crucificação, você é o fruto do sofrimento de Cristo, você é o fruto, você é a prosperidade das nações. A Bíblia diz que a
paga por aquilo ali seria a prosperidade das nações, a prole santificada. Nós somos o resultado daquela cruz, querido. Nós somos o resultado do sofrimento naquela cruz. Por isso nós precisamos louvar e agradecer a Deus por essa mensagem que precisamos carregar dia após dia, dia após dia. Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus, que foi castigado naquela cruz, Pai, a sua palavra diz que para que tivéssemos paz, alguém precisaria ser castigado, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pai amado, para que pudéssemos ter paz, o nosso Jesus foi castigado até a morte naquela cruz. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque sem o Senhor nós não teríamos conhecido, Pai, sem o Senhor nós não teríamos conseguido. Pai querido e santo, eis os meus irmãos aqui, Pai, o Senhor chamou a gente, o Senhor nos convidou para cada um de nós negarmos a nós mesmos, assim como o Senhor fez. Mesmo sendo Deus, o Senhor não usurpou ser igual a Deus, antes o Senhor se esvaziou. Pai amado, isso é negar a si mesmo. O Senhor nos convida, Pai, a ser como o Senhor foi, a fazer o que o Senhor fez, Pai. Senhor, somente depois de nós termos feito, nós podemos dizer está consumado. Somente depois de concluir a obra que o Senhor nos deu, nós podemos dizer tetelestai, está feito, papai, está feito, Senhor. Mas até que isso aconteça, Senhor, que possamos levar todos os dias as nossas cruzes, Pai, todos os dias a nossa cruz, Senhor Deus, que possamos levar dia após dia a nossa cruz, que possamos glorificar o Senhor no nosso corpo, Pai. Haja o que houver, Pai amado, indiferente das injustiças, das injúrias, o que importa é colocar o seu nome no lugar mais alto dessa cidade. Pai amado, desperta a sua igreja para viver de modo que carregue todos os dias a sua cruz e glorifique ao Pai que está nos céus. Aleluia! Oh! Senhor Jesus, que teu filho, Pai, retome a sua cruz, que ele retome a sua cruz, Pai, e siga o Senhor, porque sem cruz não há glória, sem Calvário, Pai amado, não há ressurreição, sem Calvário não há ressurreição, em nome de Jesus, Pai. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. E o segundo objetivo dessa mensagem, querido, é dizer para você: a cruz não é o fim, ela é o ponto de partida. Talvez você está aqui e já se afastou de Jesus 1, 2, 3 vezes. Eu quero repetir: Deus não se escandaliza com o seu pecado. Talvez você está aqui e não recebeu ainda Jesus, não se entregou a Ele de fato e de verdade, e gostaria de, através do poder da cruz, alcançar aquilo que Ele fez quando Ele disse está consumado, que é o véu se rasgou e Ele nos deu livre acesso ao Pai. Eu queria saber se nós temos alguém que gostaria de entregar de fato a sua vida para Jesus e recebê-lo como o único, suficiente Senhor e Salvador. Amém, glória a Deus pela sua vida. Mais alguém, querido? Amém, amém. Mais alguém? Você se afastou e algumas coisas te tiraram do caminho. Jesus foi cuspido na cara. Ele foi esbofeteado. Um homem foi esbofeteado. Um homem crescido, digno, justo. Você já foi esbofeteado alguma vez e ficou calado? Jesus foi e ficou calado. A característica daquele que está morto para o pecado, sabe o que é? Morto não tem reação, queridos. Você esbofetear o morto, ele não produzirá nenhuma reação. Sabe por quê? Porque ele já está morto.
Aqueles que foram crucificados com Cristo serão glorificados com Ele. O Evangelho é um convite para a cruz, querido. Quantos? Tem mais alguém que gostaria de se entregar de fato, de verdade? Ser propriedade exclusiva de Jesus? Falar: Senhor, de fato eu quero pertencer a Ti, Pai. De fato eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor, Pai, de fato, de verdade. Eu quero entregar os meus desejos, os meus sofismas, os meus achismos ao Senhor. Porque o Senhor é o sacrifício perfeito. A cruz é o lugar do sacrifício perfeito. Jesus se sacrificou por todos nós, de uma vez por todas. Ainda há tempo, querido. Na verdade eu tenho pouquíssimo tempo. Jesus ainda está convidando aquele que quiser. Só se você quiser, é só se você quiser. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquilo que te limita, aquilo que te bloqueia, se liberte disso. Deixe disso. Tome a sua cruz. Que assumir o risco por causa de Jesus, e siga. E siga Ele. E siga Ele. Aleluia. Queria pedir para que vocês olhassem para mim, por gentileza. E que se vocês pudessem repetir comigo uma oração. A Bíblia diz que quando Ele disse: está consumado, fendeu-se o véu de alto a baixo, nos dando acesso, livre acesso ao trono do Pai. Houve também um terremoto, sepulcros se abriram. A Bíblia diz até que alguns mortos foram vistos andando do meio do povo. Houve grande pavor. E aqueles homens, alguns deles que crucificaram Jesus, sabe o que eles falaram após isso acontecer? Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Nós clamamos corrigindo uma pequena coisa. Não era, Ele é o Filho de Deus. Ele está vivo hoje. Ele está vivo. Repita comigo uma oração, por gentileza. Senhor Jesus, eu te reconheço como Filho de Deus, que veio a esse mundo em carne e morreu ao seu tempo pelos nossos pecados. Eu reconheço que sou pecador e que mereço a morte. Porém o Senhor morreu no meu lugar, me dando vida e vida eterna. Senhor Jesus, apaga os meus pecados, escreve o meu nome no teu livro, e que todos os dias eu possa viver a mensagem do poder da cruz, para a glória do seu nome. Amém. Aplauda ao Senhor, querido.